Olha só que lindo. Aqui no Memorial Tertuliano Brandão Filho, a gente faz uma viagem no tempo. Túnel do Tempo. Essa daqui é uma máquina de escrever, eu não lembro exatamente aqui qual o ano dela, mas foi através dela que a história de Pedro II vem se reinventando através das escrituras ou através de bons livros. Hoje, nessa noite de sábado, sendo lançado aqui no Memorial Tertuliano Brandão Filho, o livro Barro Vermelho, O Sertão que Me Alimenta. É um livro da escritora Luciana de Melo e Silva. Aqui conta um pouco da história da nossa cidade de Pedro II. Os contos, as vivências e os desencontros também. Então, nesse livro, você vai conhecer um pouco da história de Pedro II. O livro Barro Vermelho, O Sertão que Me Alimenta, eu digo que é um livro relicário, porque é um livro de memórias. É um livro que eu escrevi quando morava em Brasília e sempre nos meus momentos de dificuldade, nos momentos que eu precisava de força para fazer algum enfrentamento, eu lembrava das boas lembranças vividas na época da minha infância. E eu comecei a escrever a história da minha infância. Então, é assim uma homenagem também que eu faço aos meus avós maternos, né? Gonçalo Rodrigues de Melo e Maria Egina de Andrade. É um livro de memórias. Pois é, e aí a gente quer saber assim, por que Barro Vermelho? Foi de lá que surgiu todo esse pensamento, essa história? Porque hoje Barro Vermelho pertence a uma outra cidade, mas já pertenceu a Pedro II, né? Então a gente queria entender um pouco isso também, essa biografia. Sim, é que Barro Vermelho é o nome da fazenda, que era a fazenda dos meus avós quando eu era criança e adolescente. Então, as minhas memórias é o que eu vivi no Barro Vermelho, né? Histórias simples, histórias que a maioria dos meus leitores eu acredito que vai se encontrar, porque é a história da gente debulhando feijão, é a história da chuva, é a história de pescaria, é a história de farinhada, é a história do corte do carnaubal, do engenho de cana, e eu transito pelas fazendas vizinhas também, que é o Pereirão e a Ladeira dos Canens, que eram as fazendas dos meus avós, que eram vizinhos. Então, é essa história, né? Esse alimento que eu precisava, eu fui buscar nas minhas origens, né? Na minha formação com a minha família. Bom, então o objetivo aqui não é somente mostrar um pouco da sua história, mas é mostrar também para as pessoas aquilo que se confunde com outras histórias também. Seria mais ou menos esse o objetivo? Isso, porque eu falo um pouco da política, um pouco da família e um pouco do sertão. Essa minha história, essa mistura que é a minha história de vida, né? Que o período da escrita desse livro são crônicas que foram escritas de 2013 a 2019. Por que esse período todo, assim, um longo tempo ali de 7 anos? Porque no começo não era a pretensão de escrever um livro. Era, como eu falei no início mesmo, uma busca de força, me alimentando das minhas memórias. E aí depois a gente começou, chegou a época da pandemia e as pessoas começaram a ler, os meus irmãos e alguns amigos. Ai, você tem que publicar, tá tão bonito, as pessoas vão gostar. E eu aproveitei a pandemia, que foi um tempo que a gente ficou mais só, isolado em casa, e comecei a organizar. E hoje saiu o livro e eu quero compartilhar com os amigos, com os outros, né, essa memória vivida, que é uma memória muito bonita. Bom, e para quem quiser adquirir esse bem feito seu, essas memórias, como é que faz? Então, o meu livro ele está disponível através das minhas redes sociais, que pode me procurar, ou então através do Instituto Krajewski, também pelas redes sociais, que é o instituto, que é a editora que publicou o meu livro, né? Então, eles que estão cuidando, né, das vendas. Então, é me procurar, em uma escritora independente, né? Então, é no corpo a corpo mesmo, né? Então a gente está fazendo essa divulgação e eu tinha que trazer a Pedro II porque é exatamente a minha memória é aqui. E eu estou muito feliz aqui de encontrar o meu povo, de encontrar a minha família, esse reencontro aqui com o meu chão. Exatamente sobre isso. Qual é a satisfação de estar sendo prestigiada aqui por pessoas importantes, professores,
vereadores, autoridades que vieram aqui para estar com a senhora nesse momento. É uma alegria que a gente não tem nem como dizer em palavras, porque, Tony, assim, impressionante como as pessoas estão me recebendo bem. As pessoas na rua me abraçando e lembrando do meu irmão Pedro Filho, né, que já faleceu, lembrando da minha mãe, lembrando do meu pai, lembrando do prefeito Alvimar Martins, dizendo: ai, Luciana, quando eu encontro você, eu só me lembro do Alvimar, porque ele falava tanto, mas principalmente lembrando da minha família, que é a história que eu conto, né? E eu sempre digo que o próximo ano completa exatos 50 anos que eu fui embora de Pedro II e vivi mais de 30 anos em Brasília e trabalhava em São Paulo por conta do meu trabalho, e eu sempre digo, quanto mais eu me distanciava fisicamente de Pedro II, mais eu me aproximava das minhas origens, porque eu precisava de força e a minha força era a minha família, era Pedro II, o meu chão. A senhora já tem quantas publicações além dessa? Esse é o meu segundo livro, digamos assim, livro solo, né? Eu tenho publicações em outras coletâneas, mas esse é o meu segundo livro individual. Vai continuar? Pretendo. Eu não sou uma escritora de carreira, eu costumo dizer que eu sou uma aprendiz, mas um aprendiz que está tentando, né? Então estou tomando gosto, digamos assim. Bom, quem está publicando esse livro é o Instituto IEC. Aqui é a Lara Emanuele, para falar para a gente qual foi o intuito de publicar esse livro, como é que surgiu a ideia de publicar esse livro. Bom, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Nós do Instituto IEC, nós trabalhamos com a questão das publicações de livros, seja na modalidade física ou na modalidade eletrônica, né? E a perspectiva de também dar espaço para autores independentes, como a Luciana. A Luciana, esse é o seu primeiro livro, aqui junto ao Instituto. E nesse livro a gente fez um resgate de memórias, né, familiares. Nós fizemos um resgate de contextos importantes da vida dela que se entrelaçam com a cidade de Pedro II, né, com o Barro Vermelho, que hoje já não é mais só Pedro II, é Milton Brandão e outras cidades. Então a nossa empresa, que é uma editora de livros, ela permite que autores independentes possam ter o seu espaço. Né? Como a gente sempre gosta de dizer, a missão da nossa empresa é materializar os sonhos. Então a gente está materializando esse sonho da Luciana através do Barro Vermelho Sertão que alimenta. E para encontrar essa publicação, quem quer adquirir o livro depois desse lançamento, como é que faz? Bom, a gente está se preparando em breve para ter o lançamento do livro eletrônico, e as pessoas vão poder comprar nas nossas plataformas, basta seguir o IEC. Por enquanto é físico. Por enquanto físico, né? Procura a nossa editora, que a gente manda deixar o livro onde o cliente estiver. Em breve a gente vai estar lançando ele na versão eletrônica, onde as pessoas vão poder comprar ele do seu celular, do tablet. Basta ir lá na página do IEC e de lá você faz a aquisição não só do livro da Luciana em breve, como de outros livros que também a gente já publica. Para encontrar vocês lá nas redes sociais, como é que faz? É @IECK_PI. Prestigiando aqui o lançamento do livro da Luciana, prefeita Elizabeth Brandão, qual a importância de relembrar as memórias de Pedro II, e aqui, bem lembrado aqui nesse livro Barro Vermelho. Essa história que a Luciana conta nesse livro, Barro Vermelho, termina se confundindo também com a história da minha família, porque nós somos da mesma cepa, né? Os Rodrigues. Nossa é Rodrigues de Andrade e ela é Rodrigues de Melo, né? Nossos avós eram irmãos. Então, a história do Barro Vermelho era uma localidade, né, a fazenda do tio Gonçalo, pai dela, que ficava ligado à fazenda do meu avô, na Ladeira do Caném. Então, é reviver, né, aqueles bons momentos em que as famílias geralmente eram originárias mesmo, né, das fazendas, e que depois os filhos iam para a cidade, se casavam, constituíam família, mas que tem no âmago o amor pela terra que nasceram seus pais, seus avós. E para nós é uma questão de muito orgulho, né? Vir aqui ver uma neta da nossa família contar a história da sua parte da sua família, né? Os Rodrigues de Melo. Estou muito feliz. Precisamos que as histórias sejam contadas,
para que as pessoas possam valorizar a origem dos Pedro Segundenses. A nossa agenda cultural hoje, aqui nessa noite de sábado, está bastante prestigiada, né? Aqui o deputado Wilson Brandão também participando desse lançamento desse livro. Essa história também se confunde lá com a região de vocês, né, deputado? O que falar desse momento especial para a literatura Pedro Segundense? Olha, a história tem que ser escrita, porque as gerações passam e quando não se escreve, a memória não fica. Então é importante aqui com a Luciana fazer esse registro de tantas histórias bonitas de Pedro II, de tantas passagens das famílias, das vivências. E eu tenho certeza que ela nos brinda hoje com esse livro aqui, Pedro II, já lançado em Teresina, nos brinda com esse livro que nos dá mais uma impressão da história da nossa terra. Uma história rica, uma história de muitos momentos vividos por muitas famílias que vieram de Portugal, que vieram do Ceará, que vieram do Maranhão e que vieram da Parnaíba, que formataram aqui em Pedro II famílias que se cruzaram através dos casamentos e que hoje formam a sociedade Pedro II.